Deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas que pode definir completamente o rumo da sua vida. Você sabe mesmo cuidar do seu dinheiro? Muita gente enriquece por entender isso, e muita gente continua quebrada por ignorar ou errar neste ponto. O dinheiro está presente na vida de todo mundo, mas a forma como cada pessoa lida com ele é o que muda tudo, e é exatamente sobre isso que a gente precisa falar hoje. Nesse vídeo, eu vou te mostrar alguns aprendizados que podem mudar a forma como você enxerga e usa o seu dinheiro no dia a dia. Vamos lá? Presta atenção nisso. Hoje, cerca de 69% das pessoas não guardam absolutamente nada de dinheiro. Isso mesmo, a cada 10 pessoas, 7 não economizam nenhum real. Agora pensa, de cada 100 pessoas que você conhece, aproximadamente 69 estão vivendo sem nenhuma reserva. E sobra o quê? Apenas 3 em cada 10 conseguem guardar alguma coisa. Tem um detalhe importante. Guardar não significa que essas pessoas estão realmente construindo riqueza. Muitas delas só conseguem guardar pouco e nem chegam a investir. Ou seja, no fim das contas, a maioria das pessoas simplesmente não está cuidando do próprio dinheiro. E por que isso acontece? Parte dessas pessoas realmente não tem condições. A realidade é apertada, o dinheiro mal dá para sobreviver. Mas tem outro grupo, que não é por falta de dinheiro, é por falta de consciência, de disciplina e até de interesse. Enquanto isso, muita gente prefere manter uma aparência de riqueza, gastar para se sentir bem no momento, mesmo que isso custe um futuro tranquilo. Trocam segurança por prazer imediato, e é exatamente aí que começa o problema. As pessoas preferem viver de prazeres imediatos, mesmo que isso leve a uma vida cheia de problemas depois, ao invés de abrir mão por um tempo para construir uma vida mais tranquila lá na frente. E qual é o grande erro aqui? Tentar viver sonhos antes da hora. Porque aquele prazer que parece inofensivo no momento, muitas vezes se transforma em um peso enorme depois. O que era para ser uma conquista, vira um problema. Agora deixa eu te mostrar o tamanho disso na prática. Imagine uma dívida de 10 mil reais, algo comum como cartão de crédito no rotativo. Com juros de mais ou menos 12% ao mês, pode não parecer tão absurdo assim, mas olha o que acontece com o tempo. Se essa dívida não for controlada, em cerca de 5 anos, ela pode chegar perto de 9 milhões de reais. Sim, milhões! Agora pensa comigo, se você pegasse esses mesmos 10 mil e investisse, você acha que chegaria perto disso? Claro que não. E é exatamente por isso que existe uma regra básica que muita gente ignora. Antes de pensar em investir, você precisa eliminar suas dívidas. Porque enquanto você deve, o dinheiro está trabalhando contra você e não a seu favor. Agora, pode ser que você não tenha dívidas. Se for o seu caso, ótimo, continue assim. Mas principalmente, não se coloque em uma. Evite dívidas e principalmente aquelas com juros altos, como cartão de crédito e cheque especial. Porque o problema não é exatamente pegar dinheiro emprestado. O problema é pegar dinheiro caro, um crédito ruim, que cresce rápido e foge do controle. Então, deixa isso muito claro na sua cabeça. Não use o cartão para comprar algo que você não pode pagar. Não empurre uma conta para frente achando que depois você resolve. E principalmente, não se endivide por um prazer momentâneo que não vai te levar para lugar nenhum. Essa é a primeira lição. Agora, depois de entender isso, existe basicamente 3 formas de lidar com o dinheiro. E a primeira delas é a mais comum. É a forma de quem não tem controle nenhum do que está fazendo. Normalmente é a pessoa que vive no aperto, que nunca consegue sair do lugar e que não construiu nada até hoje. Agora presta atenção nisso.
Existem basicamente 3 formas de lidar com o dinheiro. E o mais importante, todas as pessoas têm escolha. As decisões que você toma hoje são exatamente o que te levam para um tipo de vida ou outro. Primeiro, tem a pessoa que vive no limite. É aquela que ganha dinheiro, mas não sabe administrar. Normalmente, a única fonte de renda dela é o salário. O dinheiro entra e já tem destino certo. Paga comida, paga conta de água, de luz, de aluguel, financiamento, prestações e a vida vira um ciclo. Entrou o dinheiro, saiu o dinheiro. E quando sobra alguma coisa, às vezes 10, 100, 200 talvez, o que essa pessoa faz? Gasta. Porque a mentalidade dela é sempre essa: dinheiro entrou, é para gastar. E assim ela nunca sai do lugar. Agora, o segundo tipo de pessoa é a de classe média. Ela já ganha um pouco mais, então começa a ter mais opções. Mas aqui está o erro. Ela continua pagando as despesas, só que começa a gastar também com coisas que parecem investimento, mas não são. Isso se chama passivo. Tudo aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. E aí entra o clássico pensamento: podem tirar tudo de mim, menos o que eu tenho. Aí a pessoa olha para o carro e pensa: pelo menos isso aqui é meu. Olha para casa e pensa: pelo menos eu tenho isso. Mas a verdade é que muitas vezes essas coisas só estão sugando dinheiro. E o pior, a pessoa acha que está crescendo, quando na prática está se prendendo cada vez mais. Agora deixa eu te trazer um exemplo bem real. Muita gente sonha em ter um carro, certo? E vai lá e compra. Mas o que quase ninguém coloca na conta é o que vem depois. O carro começa a perder valor com o tempo. E todo mês ele gera novos gastos. Tem combustível, tem manutenção, seguro, documento, sempre tem alguma coisa. E aí, sem perceber, você começa a trabalhar só para manter aquilo. E não tem nada de errado em ter um carro. Assume um custo que não cabe na sua realidade. Aí começa o aperto. E isso não acontece só com o carro. Acontece com várias escolhas do dia a dia. Pequenas decisões que vão acumulando. E quando você vê, o dinheiro entra e já está todo comprometido. Aí passam anos e vem aquela sensação: eu trabalho, mas nunca sobra nada. Agora presta atenção nisso. Existe uma forma diferente de lidar com o dinheiro. Não tem nada a ver com ficar rico da noite para o dia. Tem a ver com organização, com começar pelo básico. Primeiro, parar de viver no limite. Segundo, criar o hábito de guardar, mesmo que seja pouco. Pode ser R$ 10, R$ 50. O valor não importa no começo. O importante é criar uma reserva, porque é essa reserva que te protege quando algo dá errado. E depois disso, pensar em aumentar sua renda. Nem sempre dá para cortar mais gastos, mas muitas vezes dá para ganhar um pouco mais. Um extra, uma renda complementar, algo que alivie. Porque a verdade é simples: só economizar não resolve tudo, mas não economizar piora tudo. Agora, para te ajudar de forma prática, pensa no seu dinheiro dividido em 3 partes. Uma parte vai para sobreviver, contas, comida, o básico. Outra parte vai para você viver, fazer as coisas que você gosta, ter o seu lazer. E a terceira parte, mesmo que pequena, vai para o seu futuro. E aqui entra a diferença, porque enquanto muita gente gasta tudo, quem começa a separar um pouco começa a ter escolhas. E ter escolhas muda tudo, porque aí você não depende de cartão, de empréstimo, de aperto. Você começa a ter controle. E no final, não é sobre ganhar muito, é sobre saber usar o que você já ganha. Começa simples, mas começa, porque quem adia isso sempre paga mais caro lá na frente.